Oi, oi, oi! Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Vamos aí para mais uma dica de língua portuguesa. Hoje eu vou falar sobre colocação pronominal com as locuções verbais. Mas antes de eu começar o vídeo, gostaria de pedir aí um favorzinho. Já se inscreveu no meu canal? Se sim, clica também no sininho aí para que você seja notificado. Isso é muito importante para mim. E o YouTube pode entender isso aqui como um conteúdo relevante e apresentar isso aqui para mais pessoas. Vamos lá? Então, para que você entenda pontualmente, vou compartilhar minha tela para que eu possa explicar isso para você. Vamos lá? Acompanhe comigo aqui. Quando a gente tem uma locução verbal, aqui no canal mesmo, há um vídeo explicando o que é locução verbal, né? Quando você encontra dois ou mais verbos com valor de um só. Então, nós temos aqui, ó, o verbo auxiliar e aqui nós temos o verbo principal. Então, quando você vai colocar o pronome, quando a gente fala de colocação pronominal, essa informação é a correta posição do pronome, no caso, o pronome oblíquo, átono, na frase. Então, você tende a analisar a posição correta do pronome oblíquo átono, meu, seu, teu, nos, vos, o, os, a, lhes, lhes. Então, a gente vai analisar o seguinte, vou colocar o pronome lhe. E aí, quando você coloca o pronome, você tem de observar que ele assume três posições em relação ao verbo. Então, em relação ao verbo, ele pode aparecer antes, que é o que a gente chama de próclise, certo? Ele pode aparecer depois, que é o que a gente chama de ênclise. Ele pode aparecer no meio, que a gente chama de mesóclise. Então, em relação a essas três posições. E aí, o que a gente vai visualizar? Quando você encontra um verbo só, você tem essas posições, né? Seguindo as regrinhas básicas. E quando você encontra uma locução verbal, você tem a informação também bem específica. Então, a locução verbal, ela é formada pelo verbo auxiliar e pelo verbo principal. Então, você tem de analisar com o fator de atração da próclise, que é uma palavrinha que vai puxar o pronome para antes do verbo, e sem fator de atração. Então, aqui nós temos um exemplo com o fator de atração, então aqui é com o fator, e aqui seria um exemplo sem fator de atração. Então, quando você encontrar um fator de atração, por exemplo, o não, que é um advérbio, ele é um fator de atração da próclise. Então, se houver um fator de atração com a locução verbal, o pronome, ele pode ficar antes do verbo auxiliar, ou ele pode ficar ligado ao principal. Então, observe, nós podemos colocar o pronome em dois momentos. Ou ele vai para antes do auxiliar, ou ele vai ser ligado ao principal. Então, eu poderia falar, não lhe devo considerar. Mesmo que haja fator de atração aqui, eu posso usar esse pronome também no principal, que no caso aqui é o considerar, escrevendo não devo considerar-lhe. Então, eu posso usar essas duas formas, sempre que houver aqui a locução verbal. Cuidado, essa regrinha, ela é específica para a locução verbal, certo? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Quando você não encontrar o fator de atração, então sem fator de atração, você vai colocar ligado ao auxiliar, então aqui, ou você pode colocar ligado ao principal. Então, eu poderia escrever devo lhe considerar, vou usar só o verbo aqui, ou posso usar devo considerar-lhe. Então, as duas formas estão corretas. Então, visualizem comigo. Quando houver fator de atração, eu posso colocar antes do auxiliar ou ligado ao principal. Quando houver sem fator de atração, ligado ao auxiliar, dessa forma aqui a ênclise a ele, ou posso ligar aqui ao principal. Agora, existe uma exceção que vocês devem prestar bastante atenção, que é quando o verbo estiver no particípio, tá? O particípio, ele não aceita ênclise. Então, se você coloca havia relatado, mesmo que aqui não haja fator de atração, aqui você não pode usar, por quê? Porque o particípio não aceita ênclise. Então, eu tenho de colocar aqui no auxiliar só, havia lhe relatado. Então, quando houver o verbo no particípio, lembre-se que particípio não aceita ênclise, então isso aqui ficaria errado. E quando houver fator de atração com o particípio, então você tem, ó, não havia
relatado. Só pode colocar antes, não pode usar aquela regrinha anterior. Não havia lhe relatado. Mesmo que haja fator de atração, você não pode, porque aqui o principal está no particípio. Então, sempre que você encontrar o principal, você tem de observar que se for o infinitivo e gerúndio, ele aceita essa informação. Agora, o particípio, ele não aceita ênclise. Então, nesse caso, só pode ficar aqui nessa posição. Então, quando sem fator de atração, aqui já não poderia mesmo. Então, só poderia falar falar e escrever dessa forma. Tudo bem? Vocês entenderam? Ficou claro? Essa questão cai bastante, principalmente em provas da banca Sebrasp. Se você gostou dessa dica, não se esqueça aí de curtir aqui o meu canal. E também você pode deixar aqui nos comentários que eu irei ler informações que você gostaria de encontrar aqui no canal. Tudo bem? Então, até a próxima. E não se esqueça de que toda terça e quinta, às 8 da manhã, há uma dica aqui para você. Tchau, tchau.